graça e a paz de Cristo para todos que estão ao meu alcance nessa noite, tanto os que estão pelo Facebook, quanto os que estão pelo Instagram. Eu louvo ao Senhor nessa noite por estarmos começando mais uma live, mais uma live de quinta-feira, onde expomos a palavra de Deus, e hoje estamos começando a nossa série, que será no livro do profeta Jeremias. E eu espero em Cristo Jesus poder abordar um capítulo por semana. Eu espero estar abordando um capítulo por semana, e após essa abordagem, estarei entrando na exposição do livro de Lamentações de Jeremias também. É como diz, o nosso objetivo é pregar sobre a Bíblia toda. É pregar a Bíblia toda, é o nosso objetivo. E as nossas principais lives, nesse formato de exposição, estão lá no canal do YouTube, que é o canal Pregador Fiel de Cristo. Aí lá você vai encontrar, as que ficaram em formato de live, tem a de Apocalipse, tá bom? Que é assim, parcial, Os primeiros capítulos foram gravados e os demais foram em live. As outras são Romanos, não é? 1ª e 2ª Pedro, Primeira e segunda Epístola de Pedro, livro de Jó, livro de Jó, e eu creio que é isso somente. E aí há algumas outras exposições, como por exemplo Filipenses, Gálatas, que são até um pouco menores, Filemon, estão lá, nesse mesmo canal, tá bom? Então, vamos lá então. Eu sou o pastor Edmário Soares Diniz, congrego na Terceira Presbiteriana de Nilópolis, Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, e estou aqui. E aí eu quero mostrar, antes da gente começar nossa live de hoje, mostrar os materiais que estou utilizando para a preparação dessas lives, e consulto, e componho, Aí um deles é esse aqui, Antigo Testamento Interlinear, Hebraico-Português, volume 3 dos profetas posteriores. Por que são chamados de profetas posteriores? Porque são posteriores cronologicamente a alguns livros históricos que contam a história dos reis de Israel, que são anteriores aos livros de Josué, anteriores ao livro de Juízes, e 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro de Reis. Outro dia eu posso explicar isso com mais calma. E além desse material, eu já divulguei aqui na página do Facebook, esse comentário bíblico aqui, de R.K. Harrison, da série Cultura Bíblica, da Edições Vida Nova. Não estou ganhando dinheiro com isso, quero logo dizer, Vou divulgar. A Bíblia de Estudo que eu estou utilizando é a Bíblia de Estudo da Herança Reformada, editada pelo Dr. Joel Bick. E outros materiais, claro, evidente, aí eu coloco aqui, comentário Moody, da editora Batista Regular, o comentário Moody do Antigo Testamento, de Charles F. Pfeiffer, é o volume 1, estou utilizando aqui, e estou utilizando também estas Bíblias aqui. Essa aqui é a base de tudo, é a base de tudo, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, onde tem os aparatos críticos sobre as variações do texto original hebraico. Tenho também aqui a Bíblia Vulgata, todas elas editadas pela Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia Vulgata Latina, versão em latim, uma das principais traduções anteriores às nossas traduções em português. E claro, eu vou estar abordando essa aqui, que foi uma tradução muito famosa na época
dos apóstolos de Jesus e que serviu de base para as citações bíblicas, pelo menos as citações bíblicas que nós temos no Novo Testamento, do Antigo Testamento, vem dessa versão aqui, ó. Septuaginta, a versão dos 70, né? Dos chamados 70 tradutores ou 70 escribas que se reuniram em Alexandria para traduzirem a Bíblia hebraica para a língua grega. Isso aqui também é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, é esse conjunto que eu estou utilizando para as nossas consultas, pesquisas e preparação de todas as mensagens. Por que eu resolvo mostrar isso? Para mostrar que sempre há material acessível para a gente se dedicar ao estudo da Palavra de Deus e que também aqueles que são chamados para o ministério de ensino e querem com seriedade pregarem a Palavra de Deus, existem esses materiais. Esses materiais existem. Agora, para você que às vezes não tem acesso às línguas originais para estudo, né? Aí o que eu recomendo é o que eu volto a dizer aqui, ó. A Bíblia hebraica, a Bíblia de Estudo da Herança Reformada, que é uma boa Bíblia, tá? E, no caso, os comentários bíblicos aqui acessíveis que tem, que é esse aqui do R.K. Harrison, né, para esse caso aqui, e o comentário Moody, que hoje, né, está nesse formato único, né, esse volume único. Aqui está. Tá? Para aprofundamento do estudo da Palavra de Deus. Mas agora vamos estar orando, pedindo a orientação de Deus para tudo. Vamos lá. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, queremos te agradecer por mais uma noite, queremos louvar e engrandecer a Ti, porque Tu és justo, poderoso, maravilhoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Que Tu venhas abençoar a todos que estão acompanhando nossa live dessa noite, tanto no Facebook quanto no Instagram. E que o Teu nome seja exaltado, porque o nosso objetivo principal, acima de tudo, ó Deus, é que a Tua palavra chegue a todos. Não importa quem seja, não importa onde, ou até mesmo, de repente não chegue hoje, mas pode chegar amanhã, depois da manhã, meses, anos, a gente não sabe. Mas Tu sabes de todas as coisas, porque a Tua palavra precisa ser semeada. E nisso nós te glorificamos e exaltamos em nome de Cristo. Amém. E aqui, eu quero saudar aqui agora, né, nosso irmão Miguel. Tá? Seja bem-vindo, Miguel. Então, a mensagem de hoje fala sobre a vocação de Jeremias. E essa vocação de Jeremias, ela é um chamado eficaz para arrependimento. E o que chama mais atenção essa história aqui é que é o seguinte, é que Jeremias se sentia uma criança. Então, vamos lá? Vamos à palavra do Senhor? Vamos à leitura dela então agora, em nome de Jesus. Jeremias 1. Né? Jeremias 1. Diz assim a palavra de Deus em Jeremias 1. Né? Então, em primeiro lugar, vamos lá, capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. E ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. E aí continuamos. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse,
eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois que convosco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles. Pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por colunas de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Mas vamos lá. Miguel aqui resolveu colaborar aqui com a gente. Eu fui batizado em línguas na igreja, mas até agora eu não lembro o que eu falei. Eu fui lá na frente da igreja para receber essa oração de batismo do Espírito Santo. Eu fui lá e o pastor que veio de fora falou que eu podia falar em línguas sem medo. Aí ele disse que se eu não soubesse falar, para falar o que ele ia falar. Aí ele falou em línguas, mas eu estava dando glória e fiquei com medo de imitar ele. Mas aí eu pensei, eu quero ser batizado. Aí eu fui e comecei a falar em línguas. Pois é, Miguel, o que acontece? Eu não me considero pentecostal, tá? Você está me perguntando, mas me considero continuista. Então, nesse sentido, o que acontece? As línguas, quando temos certeza que é do Senhor, não é questão de eu chegar e imitar, mas é questão de chegar e o que acontece? Naturalmente, estando nós cheios do Espírito Santo, o que vai ocorrer quando estivermos cheios? Deus, na hora, vai fazer com que venhamos a falar naturalmente. Vou voltar a falar aqui. Quando Deus nos dá o dom, nós falamos naturalmente. Eu não preciso imitar A, B, C, D ou F. Mas ficamos cheios no meio da adoração, ficamos cheios no meio da oração, e da adoração, e naturalmente começamos a falar em línguas. É isso que ocorre. Eu também, quando novo convertido, foi essa mesma situação, que quando eu estava adorando a Deus, né, cantando cânticos ao Senhor, e aí eu estava cantando até a música, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. E aí o que acontece? Aí me senti tão cheio que senti a luz do Senhor vindo sobre mim, e aí eu falei naturalmente. Tá? Então, falei naturalmente isso. Tá bom? Então, eu creio que é isso. O que é continuista? Vamos lá. O que é continuista? O continuista é o seguinte, é o que diz que o batismo no Espírito Santo não é necessariamente falar em línguas. O continuista, ele diz o seguinte, que falar em línguas, profetizar, cura divina, tudo isso está à disposição do povo de Deus. Mas o batismo no Espírito Santo é simplesmente você se sentir capacitado no Senhor para fazer a obra dele. O batismo no Espírito Santo para o continuista é isso. Tá? Ou seja, o que isso significa? Que há uma continuidade dos dons de milagres que foram exercidos na época dos Atos dos Apóstolos e que eles estão aí até hoje. Eu sou um continuista. Tá? Não sou pentecostal, sou um continuista. Tá? Geralmente os pentecostais eles falam que batismo no Espírito Santo é exclusivamente falar em línguas. Agora já nós, continuistas, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo
é sentirmos a unção de Deus, sentirmos o poder de Deus, e aí pode ser que eu fale em línguas, pode ser que eu não fale, mas também eu posso profetizar, eu posso orar pela cura e a pessoa ser curada, eu posso pregar e pessoas serem convertidas e libertas no nome de Jesus. Então, nós somos continuistas, tá bom? Quer dizer, no caso, eu sou continuista, tá bom? Mais uma dúvida, Miguel? Isso é continuista. E eu até, inclusive, falo em línguas, tá? Por isso que às vezes na sala de aula eu pegava no seu pé. Ai, ai, ai. Porque eu falo em línguas também. E aí, Miguel, tirei sua dúvida? Responde aí no chat aí, tá bom? E aí eu vejo aqui com calma, tá? Então vamos lá. Antes de eu começar o texto de Jeremias, né, vamos explicar um pouquinho algumas coisas sobre a temática do livro de Jeremias, tá bom? Vamos lá, vamos à temática. Vamos à temática dele, né, do livro de Jeremias. A missionária lá da igreja falou que me via com terno preto. Então, pois é. Agora você vai buscar ao Senhor, né? Esse terno preto pode significar muita coisa, mas geralmente no meio pentecostal e continuista isso significa o seguinte, que você será pregador da palavra de Deus. Assim como, por exemplo, você tem a vida de Jeremias, você tem a vida de Davi, que eles não se tornaram pregadores de uma hora para outra. Eles passaram por todo um período de oração, um período de preparação, um período de amadurecimento. Porque, por exemplo, até eu chegar o que eu cheguei hoje, eu levei bastante tempo. Hoje eu tenho 30 anos servindo ao Senhor de todo o coração. Tenho 30 anos. E isso, quando eu falo isso para vocês, isso inclui o meu descer às águas, o meu batismo. Tá? Isso inclui. Então eu tenho 30 anos. Esse ano, em junho, eu faço 31 anos. Tá? Então aqui, né? O segundo negócio que a missionária falou é que eu poderia ser um pastor. Foi o que eu entendi. Então, para você antes ser um pastor, o que acontece? Você precisa de experiência. E para você ser um pastor, a primeira coisa que você acaba exercendo é o quê? Ensino e pregação. Vou te adiantar uma coisa para você. E falo para todos que desejam ser pastores. 3 coisas você precisa gostar. Primeiro delas, amar a palavra de Deus. Essa é a primeira de todas as coisas. Segundo, amar pessoas. O que significa? Desejar que as pessoas sejam salvas, sejam libertas do pecado e se transformem em servos de Deus. E aqueles que já são servos de Deus possam ser fortalecidos na fé. Tá bom? Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é gostar de jejum e gostar de oração. Então vamos lá. Pastor tem que amar jejum e oração. Pastor tem que amar pessoas sendo salvas e fortalecidas na fé. E terceiro, pastor deve amar a palavra de Deus. Então todos os recursos que um pastor precisa se incluem nisso. Tá bom? Então se o seu sonho é ser pastor da revelação, digo uma coisa para você. Você não pode forçar isso. Isso tem que vir com sinceridade, porque hoje há muitos picaretas por aí. Desculpe eu usar a expressão. O que é picareta? Falso profeta e falso pastor, querendo forçar o Espírito Santo. Então, primeiro conheça a Deus com profundidade na sua palavra. Depois, ame oração e jejum em todo o tempo. E terceiro, tenha compaixão. O que é compaixão? Amar pessoas, amar estar perto de pessoas, para que essas pessoas vejam Jesus. Tá bom? Então, tenha isso em mente. Tá bom? Tenha isso em mente. Tá?
vamos aqui algumas considerações sobre o profeta Jeremias. Tá bom? Vamos lá. A princípio não há muita dificuldade da autoria do livro, de quem escreveu, né? Inspirado pelo Espírito Santo. O autor é Jeremias, cujo nome significa o Senhor designa ou estabelece. Um profeta do Deus vivo que veio de uma família de sacerdotes. Olha só que coisa interessante. Então vamos lá. O ministério de Jeremias começou no 13º ano do reinado de Josias, rei de Judá, como a gente acabou de ler. A maioria dos estudiosos aceita como sendo no ano 627 a.C., ou seja, 627 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí temos aqui, ó, e durou cerca de 47 anos esse ministério, cobrindo o reinado de vários reis e a primeira parte do cativeiro. Que cativeiro é esse? Em que Judá, o reino de Judá, foi derrotado pelos babilônios e esse povo foi levado preso para a Babilônia. Seria hoje você tirar o povo que está vivendo no estado de Israel e ser transportado para o Iraque. Tá? Os escritos de Jeremias não estão em ordem cronológica, ou seja, não estão conforme Jeremias recebeu. Tá? Deixa eu ver aqui. Mais uma aqui do Miguel. Toda noite antes de dormir, eu sempre oro para que toda a minha família seja da igreja e se arrependa de seus pecados. Esse é o nosso primeiro dever, Miguel, como eu tenho feito até hoje. Tem um pastor que se chama @LeonardoIPTM, que muitas pessoas falam que ele é falso profeta, mas eu não acho. Olha, amigo, sabe quais são as características do falso profeta? Eu vou dizer para você. Primeiro, pedindo dinheiro à torto que é direito. Tá? Eu não sei como é esse aí, tá? Mas se ele fica pedindo dinheiro o tempo todo e fica condicionando sua revelação, né? Sua revelação e sua profecia pela quantidade de ofertas que recebe, é falso profeta. Tá? Já digo logo de cara. Segundo, quando ele não prega sobre arrependimento de pecados, tá? E salvação em Cristo, é falso profeta. E quando ele começa a falar de coisas que não estão na palavra de Deus, que se contradizem, é falso profeta. Entendeu? Então o que acontece? Como a gente identifica um falso profeta? A gente só consegue identificar quando a gente conhece com profundidade a palavra de Deus. Por isso eu, na sua idade, Miguel, o que eu fazia? Eu tinha o objetivo de ler todo o Evangelho. Quando lermos todo o Evangelho, todos os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, já temos um conhecimento suficiente, né, para a gente se livrar dos falsos profetas. Tá bom? E aí vamos ver aqui, ó, continuando. Os escritos de Jeremias não estão em ordem cronológica, por isso será útil para o leitor ter um esboço geral da história da época, quando encontrar referência a vários reis neste livro. Primeiro, Josias foi um rei piedoso, né? Piedoso significa crente, tá? Fez uma reforma espiritual em Judá. Contudo, aqueles que reinaram depois dele voltaram aos pecados de seus antepassados. Isso está registrado, né? Que durante seu reinado a Babilônia se tornou uma potência, conquistando Nínive, a capital da Síria, em 612 a.C. Josias morreu em uma batalha contra o Egito. Isso está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo de número 1, até o capítulo 23, versículo 29. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui da sua resposta, né, Miguel? O meu pastor fala muito de célula no domingo, de manhã, e só fala isso. Depende, né? Depende do que ele esteja falando, tá? Mas continua confiando em Deus. Eu sei que você não está sozinho na igreja, eu sei que você tem seus familiares, e aí as dúvidas que você pode tirar com seus familiares, tá bom? Mas de uma maneira geral, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Procure sempre, como eu disse para você, Mateus, Marcos, Lucas, João, para ter um primeiro conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, tá bom? E aqui, segundo rei, Jeoacás, filho de Josias, reinou somente 3 meses antes de ser deposto por Faraó, que o substituiu por seu irmão,
Está aqui, né? Capítulo 23, versículos 30 a 34. Isso aí está no próprio livro de Jeremias, tá bom? E esse faraó aqui não é o mesmo faraó do Egito, tá? Esse já é outro faraó. Jeoaquim, filho de Josias, reinou por quase 11 anos. Foi de 609 a 598 a.C. Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou para o sul em 605 a.C., derrotando o Egito e a Síria na Batalha de Carquemes, subjugando Judá e levando o primeiro grupo de exilados, que incluiu o profeta Daniel. Olha aí. Jeoaquim posteriormente rebelou-se contra a Babilônia e morreu sob a maldição de Deus. Isso está em Jeremias, capítulo 36, versículos 29 a 31, e segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 34, e até o capítulo 24, versículo 7. Tá? Aí vamos continuar aqui. Vamos lá, mais um comentário aqui do Miguel. Ele falou que a nossa igreja se tornou uma igreja em células. Tá. Então, célula é um método, tá, Miguel? É um método de crescimento de igreja. Que quando você tem células, o que acontece é as pessoas têm mais facilidade de estarem orando umas pelas outras e ensinando umas às outras. É uma metodologia, tá? É um método de crescimento. As células são isso. As células servem para que durante a semana, né, as pessoas mantenham comunhão uns com as outras, e aí quando chega no domingo, elas vão para a igreja mãe, né, e lá na igreja mãe elas acabam desenvolvendo mais coisas, ou seja, é uma comunhão e união de todos. Tá? O objetivo da célula é esse, é ajudar os irmãos a se fortalecerem na fé, tá bom? Para que no dia de domingo eles fiquem melhores na fé. Né? Aí continuando, 4. Joaquim, também conhecido como Jeconias ou Conias, filho de Jeoaquim, reinou por 3 meses antes de Nabucodonosor levá-lo para o exílio, em 597 a.C., quando levou também os tesouros do templo e muitos cativos, incluindo Ezequiel. Depois de 37 anos, Joaquim recebeu liberdade e honra dadas por um novo rei babilônico. Isso está capítulo 25, versículos 27 ao 30, tá bom? E creio que isso aqui é a passagem de 2 Reis. Tá? Zedequias, né? Tio de Joaquim, foi instalado como rei pelos babilônios, reinou por 11 anos, de 597 a 586 a.C., até que Nabucodonosor destruiu Jerusalém por sua contínua rebelião. Matou os filhos de Zedequias, vazou-lhe os olhos e levou-o com outros como prisioneiro para a Babilônia. Isso aí está no capítulo 24, versículo 17, capítulos 25 a 21, tá? Do livro de 2 Reis. Tá? Gedalias, cujo pai Aicão, capítulo 26, versículo 24, e o avô Safã, ambos piedosos, tinham servido na administração de Josias, capítulo 22, versículos 1 ao 20, de 2 Reis, e foi designado governador de Judá pelos babilônios, como está em Jeremias 45 e 2 Reis 25, versículos 22 ao 24. Alguns judeus incrédulos, ou seja, maus, né, o mataram, no versículo 25. E outros judeus, temendo a retaliação por parte da Babilônia, forçaram Jeremias a fugir com eles para o Egito. E aí temos aí Jeremias 43, versículos 5 ao 7, 2 Reis 25 e 26, onde o profeta parece ter morrido. Qual é o tema principal do livro de Jeremias? Juízo pela quebra da aliança e restauração pela fidelidade de Deus. E, propósito, encorajar ao arrependimento do pecado em razão do juízo vindouro e a confiança no Senhor como única esperança da salvação. Então o livro de Jeremias, ele de uma maneira geral, ele fica numa situação em que o povo de Deus, no caso aqui o povo de Judá, né, desse reino de Judá, se tornou idólatra, ou seja, não estava mais preocupado em obedecer a palavra de Deus, estava preocupado em servir outros deuses, a tal ponto que eles chegaram a trazer para o templo de Jerusalém a adoração aos deuses da Babilônia, aos deuses dos cananeus, e quando eu falo os cananeus, são os fenícios, tá? E de tantos outros povos, eles tinham abandonado o Senhor. E aí, Jeremias foi a última oportunidade daquele povo para se arrepender dos seus pecados, antes que acontecesse algo pior. Foi isso. Continuando aqui o Miguel.
mas teve um dia que ele ficou reclamando que as pessoas só davam R$10 de dízimo, podendo dar mais que isso. Observação, R$1 até R$10. Olha, isso aí eu não vou entrar nesse mérito agora, Miguel, porque é o seguinte, o que é dízimo? Dízimo é o quê? Se a pessoa trabalha por mês e, digamos, ganha R$1.400, eu vou te dar um exemplo disso. A pessoa trabalha e ganha R$1.400, a obrigação do seu dízimo é o quê? É dar R$140, tá? Quando a pessoa se dispõe a dar o dízimo. E principalmente, na realidade, Miguel, o dízimo é o seguinte, o dízimo ele é resultado do nosso agradecimento a Deus, de Deus nos ter abençoado com um trabalho, abençoado com um negócio, abençoado com um emprego. Então nós damos 10% do nosso salário. É isso. Principalmente a gente que vive aqui na cidade. Se fosse no caso de uma cidade pobrezinha, que a pessoa só vive da agricultura, né? Aí seria o quê? 10% da produção agrícola. Ou até os animais como oferta. Para você ter uma ideia, lá na África, como as pessoas não têm dinheiro, muitas vezes elas dizimam dando um boizinho, dando uma vaquinha, dando alguma coisa. Entendeu? Então, esse dar é mais com o objetivo de manter as contas da igreja. Né? Manter as contas da igreja e dar uma ajuda ao pastor na sua sobrevivência. Para isso que serve o dízimo. Tá? Então, aqui eu não vou entrar em mérito das pessoas darem, das pessoas não darem. Isso aí é o que acontece. A gente que vive a aliança de Cristo e não a lei do Antigo Testamento, isso tem que vir de dentro, tem que vir de nós. Não mera obrigação com medo da gente ir para o inferno. Tá? Então, esse é o ponto principal. Tá? Então, deixa eu esperar aqui, vamos ver se ele volta, né? Estou vendo aqui que saiu. Então, é algo voluntário, tá bom? É algo voluntário, tá? Então, dar o dízimo é algo voluntário, com agradecimento pelo que Deus nos deu, em termos de trabalho, tá bom? Agora eu vou continuar aqui a mais uma explicação e eu vou entrar no sermão propriamente dito, tá? De Jeremias, tá bom? Isso aqui é tudo uma preparação para a nossa explicação todinha do livro de Jeremias. Então, por exemplo, quando temos hoje o texto de Jeremias, para aqueles que gostam de se aprofundar, eu vou apresentar aqui algumas diferenças, né, em relação a essas duas Bíblias aqui, tá? Então aqui, ó, as diferenças da formação dos capítulos, tá? A Septuaginta, versão de 70, ela tem uma numeração diferente, tá? E a Bíblia Hebraica, que é o TM, texto massorético, que é chamado também, né? Chamado texto massorético, também tem uma numeração diferente. E aí você vai perguntar, qual é a utilizada pelas nossas Bíblias? É a numeração do texto massorético, tá? Mas é importante conhecer também a Septuaginta. Por quê? Porque o hebraico ele tem uma questão interessante. O hebraico é uma língua, o que acontece? Que ela, depois do ano 70 da era cristã, deixou de ser falada. Ela só foi, de fato, voltar a ser uma língua viva com o Estado de Israel em 1948. Então, o que acontece? Os estudos que nós temos acerca da Bíblia hebraica, há muitas passagens na Bíblia hebraica que a gente pôde traduzir, só pôde traduzi-la pelo conhecimento da versão grega da Septuaginta. Tá? Então, foi por causa da Septuaginta que a gente conseguiu descobrir o significado de algumas palavras difíceis de entender no hebraico antigo, que é o hebraico da Bíblia. Tá? Então, eu vou mostrar aqui agora, eu vou apresentar para quem está comigo no Facebook, né? Mas aí depois, se você quiser ver, né? Ver assim melhor, né? Você pode ver lá no YouTube, no canal Pregador Fiel de Cristo. Eu vou colocar agora aqui, né? As diferenças entre a Septuaginta, tá? E o texto massorético, ou da Bíblia hebraica. Tá bom? Vamos lá. Vou apresentar agora, fazer a apresentação, né? Fazer a apresentação.
agora está sendo apresentado para vocês, tá? No Facebook, tá bom? Aí aqui está no Facebook, tá? Vou mudar um pouquinho a posição aqui, para quem está me acompanhando aqui no Instagram, né? Mas vamos lá. Então, os capítulos que vão do 1 ao 24, tá, na Septuaginta, são iguais ao do texto massorético, tá bom? O capítulo 25, que vai do 1 ao 13, também é igual ao texto massorético, tá? Por isso que está um espaço em branco aí, tá bom? O capítulo 25, na Septuaginta, que vai do versículo 14 ao versículo 20, já é o que corresponde no texto massorético das nossas Bíblias ao capítulo 49, versículos 34 ao 39. O capítulo 26, versículos 2 ao 5, corresponde ao capítulo 46, né? 46, versículos 1 ao 26 do nosso texto massorético, ou seja, do texto das nossas Bíblias, da Bíblia hebraica. O capítulo 26, versículos 27 e 28 da Septuaginta corresponde ao capítulo 46, versículos 27 e 28 do texto massorético, ou seja, do texto bíblico que nós temos da Bíblia hebraica. Sendo que eu só vou dar uma observação. O versículo 1 do capítulo 26 da Septuaginta só ocorre nela, tá bom? Os capítulos 27 e 28 da Septuaginta são os capítulos 50 e 51 do texto massorético, tá? Da Bíblia hebraica. O capítulo 29 corresponde ao capítulo 47. O capítulo 30, que vai do versículo 1 ao 16 da Septuaginta, é o capítulo 49, que vai do 7 ao 22. O capítulo 30, versículo 17 até o versículo 21 e 22 é o capítulo 49, versículo 14 da Bíblia hebraica. O capítulo 30, versículos 23 ao 28, corresponde ao capítulo 49, versículos 28 ao 33, né, da Bíblia hebraica. O capítulo 30, versículos 29 ao 33, corresponde aos capítulos 23 ao 27 da Bíblia hebraica. O capítulo 31 corresponde ao capítulo 48 da Bíblia hebraica. O capítulo 32 corresponde, o capítulo 32, dos versículos 15 ao 38, corresponde ao capítulo 25, versículos 14 ao 38 da Bíblia hebraica. Lembrando que o capítulo 32 da Septuaginta, que vai até o versículo 14, é único, só ocorre na Septuaginta. Então aqui, capítulo 33, capítulo 33 da Septuaginta, do livro de Jeremias, corresponde ao capítulo 26 das nossas Bíblias. O capítulo 34 corresponde ao capítulo 27 da Bíblia hebraica. Capítulo 35 corresponde ao capítulo 28 da Bíblia hebraica. O capítulo 36 corresponde ao capítulo 29 da Bíblia hebraica. O capítulo 37 corresponde ao capítulo 30 da Bíblia hebraica. O capítulo 38 corresponde ao capítulo 31 da Bíblia hebraica. O capítulo 39 corresponde ao capítulo 32 da Bíblia hebraica. O capítulo 40 da Septuaginta corresponde ao capítulo 33 da Bíblia hebraica. O capítulo 41 da Septuaginta corresponde ao capítulo 34 da Bíblia hebraica. O capítulo 42 corresponde ao capítulo 45. O capítulo 43 da Septuaginta corresponde ao capítulo 36. O capítulo 44 corresponde ao capítulo 37 da Bíblia hebraica. O capítulo 45 corresponde ao capítulo 38 da Bíblia hebraica. O capítulo 46 corresponde ao capítulo 39. O capítulo 47 corresponde ao capítulo 40. O capítulo 48 corresponde ao capítulo 41. O capítulo 49 corresponde ao capítulo 42. O capítulo 50 corresponde ao capítulo 43 da Bíblia hebraica, que por seu lado é das nossas Bíblias, tá?
O capítulo 51, que vai do 1 ao 30 na Septuaginta, né, versão grega, corresponde ao capítulo 44 das nossas Bíblias, e o capítulo 51, versículos 31 ao 35, corresponde ao capítulo 45 da Bíblia hebraica, que é correspondente às das nossas Bíblias, e assim, o capítulo 52, tanto da Septuaginta quanto da Bíblia hebraica, são iguais. Eu coloquei isso por quê? Porque aqueles que querem depois se aprofundar no estudo do livro do profeta Jeremias, pode aprender com isso, tá bom? É isso, esse é meu convite para que você se aprofunde, é isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então aqui, ó, então é assim. Agora eu vou fechar aqui, né? Fechar aqui no Facebook, tá? Eu fecho no Facebook e aí eu prossigo, né? Prossigo aqui assim, né? Eu acabo prosseguindo, né? Na nossa apresentação aqui, agora para o sermão propriamente dito, né? Que, como eu falei, o tema é um chamado eficaz para arrependimento. E olha só, e aqui, né, por eu ser um pregador que é adepto da teologia da reforma, então um conceito que eu trabalho muito como reformado é o seguinte, é o conceito da ideia do chamado eficaz, né? Chamado eficaz é uma doutrina que chama muito a nossa atenção, né? E essa doutrina está no Breve Catecismo de Westminster, que por sua vez é usado na Igreja Presbiteriana. Tá? O Breve Catecismo de Westminster, na pergunta 31, ela pergunta o que é a vocação eficaz, que é nada mais nada menos que chamado eficaz. E o que é o chamado eficaz? É a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, ele nos persuade e habilita a abraçar a Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então, o que é o chamado eficaz? O chamado eficaz é nada mais nada menos do que o oferecimento do Evangelho. Tá? O oferecimento do Evangelho. O oferecimento do Evangelho, e aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados tornam-se novas criaturas, ou seja, novas criaturas, e sendo novas criaturas ou regenerados, eles têm capacidade para arrepender-se e crer no Evangelho. Tem capacidade para arrepender-se e crer no Evangelho. É isso. Ou seja, nada forçado. Deus ele muda o coração da pessoa para que a pessoa possa crer em Cristo. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13, fala isso de uma maneira muito especial para nós. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Que diz assim. Diz assim, entretanto, desculpe, eu estou em segundo, né? A primeira, tá? Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, isso é fundamental. Tá bom? E outra passagem, que é Atos 2, versículo de número 37, vai dizer o seguinte, Atos 2, 37. E ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, aqui. Outro é Atos 26, versículo 18. Atos 26, versículo 18. Atos 26, versículo 18, que diz assim, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz
e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que os são santificados pela fé em mim. Então aí está, né? Aí está. E assim, essa é a preparação para a gente entender um chamado. Então voltemos ao texto de Jeremias. Né? O texto de Jeremias, tá? Ele vai falar de chamado, ele vai chamar de vocação? Vai, mas aí há uma vocação específica, né? Aí a vocação do profeta Jeremias. E aí aqui é uma coisa muito importante, que a gente tem que ter um cuidado tremendo, é que aqui o texto de Jeremias ele não serve como um texto para uma vocação específica ao pastorado. Já que o pastorado, o que acontece? Ele tem uma vocação específica. Qual é? Primeiro, a pessoa deve sentir-se, né? Sentir-se chamada por Deus, não é? Chamada por Deus. E ao ser chamada por Deus, o que acontece? Ela tem uma evidência disso, né? De amar a palavra de Deus, amar o próximo e amar estar orando e buscando a presença de Deus. Mas também essa vocação ela vai o quê? Ela vai demandar o quê? A aprovação da igreja. Tá? Vai demandar a aprovação da igreja. E aí, claro, cada igreja tem seu critério. Por exemplo, numa igreja batista, é toda uma assembleia da igreja que vai decidir isso. Uma assembleia. Já, por exemplo, numa Assembleia de Deus, ou outras denominações pentecostais ou episcopais em geral, quem vai decidir isso, quem vai reconhecer isso, é o pastor da igreja. Se é numa igreja presbiteriana, é a diretoria da igreja, formada pelo conselho, é que vai reconhecer isso. Então, o que acontece? Então, são esses dois lados. Agora, aqui no caso de Jeremias, não. A única evidência mesmo do chamado de Jeremias é o próprio Deus diretamente. Daí, ser uma coisa bem específica. Tá? E aqui o contexto de Jeremias é o contexto de quê? Chamar o povo de Israel ao arrependimento. Então, aqui, diz aqui, ó, um chamado eficaz para arrependimento, em primeiro lugar, é aquele que tem na origem, é aquele que tem sua origem antes do nascimento do ser humano. Versículos 1 ao 10. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote. Anatote era uma região onde alguns estudiosos falam que foi a região por onde foi expulsa toda a família do sacerdote Abiatar na época de Salomão. Tá? E crê-se que Jeremias fazia parte dessa descendência de Abiatar, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então quer dizer, já fala da presciência de Deus e fala também do decreto eterno de Deus de eleger pessoas para serem seus servos. E aí vem aqui, então lhes disse eu: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Bons estudiosos falam, o que acontece? Que Jeremias não era necessariamente um garoto de 7, 12 ou até 15 anos. Mas o que se percebe é que ele não tinha ainda completado 30 anos. Que geralmente a maturidade no meio dos israelitas correspondia aos 30 anos. Tá? E aí ele diz: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Esse foi o sinal de Deus para Jeremias, de que ele deveria profetizar as palavras de Deus para o arrependimento de um povo que estava vivendo na idolatria, na infidelidade a ele. Então vem, olha que hoje te constituo sobre as nações, quer dizer, não era para profetizar somente para o povo de Judá, né? E sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Nos próximos capítulos do livro de Jeremias, você vai ver várias profecias contra diversos reinos, tá? Que viviam ao redor do reino de Judá. Então quer dizer, duas características que há em tipos de chamados, né? E aí temos aqui o chamado salvífico e o chamado ministerial.
E isso a gente vê no Novo Testamento. Aí podemos ver isso em Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 14, que fala do chamado para a salvação, esse chamado eficaz, que é um chamado antes da fundação do mundo, que é dirigido a quem? Aos eleitos antes da fundação do mundo, aqueles que foram escolhidos por Deus pelo decreto de Deus, porque diz aqui, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele em amor. Quer dizer, a eleição antes da fundação do mundo não é para viver de qualquer maneira. É uma eleição visando o quê? Uma vida condizente ao arrependimento, condizente a uma nova vida, conforme o que Deus deseja do seu povo, santificação. Então diz, e nos predestinou nele, Efésios 1:5, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Quer dizer, não é boas obras, é o que? Graça de Deus, o sangue de Cristo. E aí vem, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito. O que é o beneplácito? Decreto de Deus, ou seja, o consentimento de Deus, a deliberação, a decisão de Deus, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, que dispensação é essa? É nada mais nada menos que o pacto da graça, revelado em Cristo. E aí vem, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o que? Não é presciência, segundo é o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho, decreto da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a marca do eleito? Receber o Espírito Santo da promessa. E aí vem, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, nós vemos aqui, né, que é tudo para o louvor da glória de Deus. Então, esse é o primeiro aspecto, o aspecto de um chamado, não é, antes do nascimento do ser humano, um chamado antes da fundação do mundo, não é, um chamado eficaz. Segundo, tem a questão do chamado ministerial para todos os crentes. Claro que cada um tem um dom, cada um tem um talento, mas existe aqui um chamado ministerial. E como é esse chamado ministerial? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. João 20, versículo 21. Que vai dizer o seguinte. Diz assim. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E aí o versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Deus enviou seu Filho para salvar, para pregar o Evangelho. Né? Por isso que ele chegou e disse em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois o reino está perto de vós. Então aqui, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então todos os crentes são chamados a isso. E aí Cristo os envia. Primeiro ele enviou os apóstolos, depois enviou os demais. Tá? Então, está aí o que Cristo passou. Então, nesse sentido, vocação eficaz, ela sempre trabalha nesse sentido. Diante da fundação do mundo, Deus já ter provido a mensagem para a nossa salvação. E também uma mensagem para que ao mesmo tempo sermos salvos, ao mesmo tempo também anunciar a salvação àqueles que precisam de salvação. E nós não sabemos quem são os eleitos e quem não são. Só devemos seguir a ordenança de pregar o Evangelho a toda criatura. Segundo, um chamado eficaz para arrependimento
é aquele que vela pela certeza do cumprimento da palavra de Deus. É aquele que vela pela certeza do cumprimento da palavra de Deus. Olha só o que diz os versículos 11 e 12. Diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? E ele disse: Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Uma coisa muito interessante, que assim como o profeta Amós, que foi antecessor de Jeremias também, através das coisas da natureza, ele via Deus falando. E aqui é uma coisa interessante, que a vara da amendoeira, né, é o quê? É nada mais do que o sinal do começo da primavera. Muito interessante, né? Depois de passar todo um período de inverno, nós temos a primavera. E aí nessa primavera surge nada mais nada menos que o quê? A vara da amendoeira. Tá? É muito interessante isso. A questão da vara da amendoeira. Né? Então, esse é o ponto. Para mostrar como sinal de que as palavras de Deus não podem voltar atrás. As palavras do Senhor não voltam. E aí você pode ver isso em Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, 35 vai dizer o seguinte. Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Tá bom? Vai dizer o seguinte: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Assim disse o Senhor Jesus. Lembrando que Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. As palavras de Deus não podem passar. E aí diz aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículos 23, 35 e 39. Hebreus capítulo 10, versículos 23, 35 ao 39. Aí Hebreus vai falar sobre o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento das suas palavras. Então Hebreus vai dizer o seguinte, tá? Hebreus, capítulo 10, tá? Hebreus 10, aí vem capítulo 20, Hebreus 10, 23, vai dizer o seguinte: Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Pois quem fez a promessa é fiel. E aqui temos, aqui, Hebreus, capítulo 10, versículos 35 ao 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tente necessidade e perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá por fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E aí, terceiro, né? Terceiro, que é esse ponto, né? E aqui outro ponto, que Deus vela também pelo cumprimento do seu juízo. Atos 17, versículo 31. Atos 17, versículo 31. Atos 17, versículo 31, que vai dizer o seguinte. Atos 17, versículo 31. Atos 17, versículo 31, que vai dizer: Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, nosso Deus, ele é fiel para cumprir as suas palavras de socorro e livramento, mas ele é fiel também para dizer que um dia, esta terra como está, em que muitos vivem na desobediência à palavra de Deus, se esquecem de Deus e desprezam a Deus, um dia Deus julgará todos estes. E aí, nesse sentido, para nós, nesse dia de julgamento, nenhuma condenação há. Mas para esses que viveram na incredulidade, condenação está às portas. Por isso a necessidade do arrependimento hoje. Agora, terceiro, né? E aí, essa questão do chamado, e aí eu quero falar para vocês de uma maneira bem clara. O chamado de Deus é um chamado firme e permanente.
se você creu de todo o seu coração em Cristo Jesus, se você odiou, sente ódio, não por pessoas, mas ódio pelas coisas do mundo, ódio pelas coisas que nos afastam de Deus, se você sente esse ódio, você sente desprezo, se você não sente prazer nessas coisas, você pode ter certeza da sua eleição. Você pode ter certeza dela. Porque aquele que nasceu de novo não tem prazer no pecado. Aquele que nasceu de novo só tem prazer nas coisas de Deus. Só tem prazer na glória de Deus. Só tem prazer na palavra de Deus. E aí, nesse sentido, vivamos para a glória de Deus. Então, terceiro, um chamado eficaz para o arrependimento é aquele que dá a certeza da salvação. É aquele que dá a certeza da salvação. Versículos 13 a 19. Então aqui, versículos 13 a 19, vai dizer o seguinte: outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vês? Eu respondi, vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. O que é o norte? O norte fala da procedência do juízo que Deus foi utilizar contra Judá. E quem foi esse instrumento? O povo babilônio, vindo do norte. Tá? Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, isso aí inclui a Babilônia e outros, né? Virão e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor e contra as cidades de Judá. Ou seja, fechará a cidade de Jerusalém. O pessoal passará fome, dificuldade, por conta da desobediência. E 16. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos, ou seja, esculturas, pinturas. Né? Tu, pois, cinge os lombos, ou seja, fizeram sacrifícios a essas coisas. Né? Aí vem, tu, pois, cinge os lombos, ou seja, se veste para a viagem, né? Se prepara, dispõe-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Ou seja, Deus já estava avisando de que eles não aceitariam a mensagem. Jeremias já sabia que eles não aceitariam a mensagem. E eis que te põe por cidade fortificada, por colunas de ferro e por muros de bronze. Ou seja, o coração dele estava falando aqui, o coração de Jeremias. Contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo, ou seja, as elites, né? As elites intelectuais, as elites econômicas, as elites religiosas, né? Os chamados líderes, né? E aqueles que se deixavam levar por esses líderes. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ou seja, ele não foi morto por esses homens, por esses rebeldes contra Deus. E aí temos aqui, temos aplicativos para nós a partir do Novo Testamento. Quando falamos nisso, e aí fala do cumprimento de uma missão. E aí a gente encontra isso em Mateus 6,13, quando a gente faz a oração. O Senhor Jesus ele fala de uma maneira muito especial quando diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então isso é maravilhoso quando fazemos a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus nos está aguardando para que essa missão seja cumprida. Por isso, muitos missionários ao longo da história enfrentaram dificuldades que eles tinham a seguinte consciência: minha missão, eu só morrerei quando cumprir a minha missão. Eu só morrerei quando cumprir a minha missão. Então é muito importante isso a gente ter isso em mente, né? Até inclusive o exemplo que temos, né? Deixa eu ver aqui o nome do missionário. Sim. Então, aí temos o exemplo de John Gibson Patton, tá? Que foi missionário de tribos canibais. Tá? Isso foi lá no Oceano Pacífico. Ele recebeu de Deus essa missão, traduziu
porções da Bíblia para este povo, né, para um dos povos canibais, né, e ele conseguiu sobreviver porque ele tinha uma coisa em mente: só serei morto quando eu terminar a minha missão. Quando eu terminar a minha missão, aí eu morrerei. E é uma coisa importante lembrar que sua esposa, filho, morreu durante a missão, tá? Mas não foi de canibalismo, foi de doença. Mas mesmo assim ele prosseguiu a fazer a obra de missão. Então, aí por isso, e quando chegamos em Hebreus 12, versículos 1 ao 3, nós sabemos que Deus é poderoso para nos livrar, Deus é poderoso para nos salvar, mas principalmente isso, é salvar, perseverar na salvação. Por quê? Porque Ele enviou-nos o seu Espírito, e o que acontece? E seguramente perseveraremos até o fim. Hebreus 12, versículos 1 ao 3, vai dizer o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aí vem aqui: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está assentado à destra do nosso Deus. Ele intercede por nós. E vem: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então isso é maravilhoso. Por isso, um chamado eficaz, ele sempre é garantido por Deus. O chamado para a salvação e o chamado para o ministério. Deus é maravilhoso. Em todo tempo, em todo momento, para a honra e glória dele. Essa parte aqui eu vou estar encerrando no Instagram, tá bom? Eu estarei orando assim pelos pedidos que estão aqui no meu caderninho de oração. Eu incluo aqui o Miguel, com o qual eu estive conversando aqui durante a nossa live. O Miguel está no nosso caderno de oração. Se o Miguel tiver acesso, eu vou estar avisando ele no direct, né, que ele é alvo das minhas orações, assim como toda a família dele também. Tá? Eu fecho aqui no Instagram, tá bom? Vou encerrar. Estou aqui já compartilhando a live aqui no Instagram. E agora eu continuo aqui no Facebook e vou estar fazendo a oração. Tá bom? Vamos voltar aqui. Vou dar uma curtida aqui do reverendo Glaucio Braga, que está nos acompanhando aqui, né? Reverendo Glaucio Braga, eu já curti ele aqui, né? E aí vou estar aqui fazendo a oração. E nessa oração eu incluo aqui, né? Eu incluo aqui os seguintes nomes, né, no nosso caderno de oração. E aqui estão aqui, né, os irmãos da Terceira Presbiteriana. Eu incluo aqui Jerônimo e Lia, presbítero Joel e sua esposa Adelaide, presbítero Elisa e irmã Marlene, presbítero José Luiz e sua esposa Maria Eliane, o evangelista Edson e sua esposa Georgina, a irmã Deise e o pastor Paulo César, o sobrinho do nosso irmão Jerônimo Luciano, o João Vicente, o Ronaldo, o Biratã, o irmão Vanderlei e a irmã Valdelice, tá? Juntamente com o filho William, os irmãos Júlio e Laudi, o Valdir, o Dante, o Valdemir, tá? E aqui eu coloco aqui o presbítero Francisco e sua esposa Deise, e aqui eu incluo também aqui no caso, e aqui eu incluo o missionário pastor Marcos Azevedo também, sua esposa Priscila e seus familiares que necessitam, né, de cuidados da parte de Deus, a dona Célia, o Silas e a Ieda, né, missionário na França, né, lembrando que a França é um lugar que está vivendo uma situação complicada com o crescimento do islamismo,
e o secularismo que está entregue lá, né? E quando a gente fala em secularismo é mundanismo mesmo, né? A gente viu a notícia aí de que a interrupção de gravidez foi descriminalizada, a interrupção de gravidez, né, foi assim oficializada dentro da Constituição, né, desde a Constituição francesa, né. Eu não posso falar aqui nas redes sociais a expressão, né, que é a interrupção de gravidez, mas a gente sabe que isso é contra os princípios de Deus, o assassinar crianças, né, é contra os princípios de Deus. Então a gente está... Então é um campo difícil. E aqui eu incluo também a irmã Lucimar, a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton e sua família, família do Paulo César de Stefani, família do irmão Edson Santos, presbítero Alexander, sua família, a irmã Marisa Moraes e sua família, a família da nossa irmã Vanessa Neves, do seu companheiro, a família Ximenes, da Ana Paula Vilhalva, que foi minha companheira de trabalho na Contex, né? E aqui eu incluo a irmã Lidiane e seu esposo, né? E seus filhos, a irmã Aline Lima, os irmãos da família, né? Da família Mário, né? E com a família Mário aqui eu coloco, né? O irmão Márcio e a irmã Tatiana, o casal abençoado, a família Rosete. Coloco aqui o nosso irmão pastor Josimar e sua esposa Zélia, o irmão Vladimir, sua esposa Viviane, o irmão Rui Siqueira e a Clébia, o casal Robson e Jacir e seus filhos Peterson e Ian, a congregação Batista Memorial, né, o pastor André e todos os membros ali, tá? A irmã Margarida Quaresma e, como eu disse, o irmão Miguel Ribeiro, né, que acompanhou a gente aqui durante a live. Aqui também o irmão Alexandre e sua família, né? A Gisele também, que foi minha aluna, o irmão Evaldo Luiz Ferreira, Daniel e Lili, tá? E os demais, e aí eu incluo aqui, claro, o irmão Iranilson, né? E a irmã Edileia, a Maria Beatriz e sua conversão, tá? Enquanto os demais que eu não mencionar aqui, eles estão aqui no meu caderno e Deus sabe de todas as coisas. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo, agora nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, cada um dos Teus servos que estão aqui no meu caderno, Senhor, precisam que suas situações na sua vida possam ser resolvidas, Senhor. Ajuda-os, Senhor, auxilia-os. Aqueles que precisam da cura do corpo, da cura da enfermidade do corpo, sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que precisam de resolução de problemas, Senhor, na justiça, sejam resolvidos. Aqueles que precisam da Tua proteção no livramento, no dia a dia do trabalho, recebam. Aqueles que precisam, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de portas abertas de trabalho, de portas abertas de negócio, de portas abertas de emprego, Tu abras, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, serem libertos, ó Deus, libertos de vícios, libertos do mundo, que precisam, Senhor, ó Deus, verdadeiramente nascerem de novo, faz a Tua obra, Senhor. Aqueles também, Senhor, que em nome de Jesus Cristo precisam ser fortalecidos na fé, no trabalho missionário, faz a Tua obra, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. E que, ó Deus, o principal agora que eu coloco, de todos os nomes que coloquei aqui, das famílias representadas, Senhor, reveste-os do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a Tua palavra, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Seja cada um fortalecido no poder do Teu Espírito Santo. E, ó Deus, para vencer todo o mal. E que cada um cresça, Senhor, na Tua graça e no Teu conhecimento. Que cada um, Senhor, venha amadurecer no amor, na paz, na alegria, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na mansidão, no domínio próprio e na fé. Faz a Tua obra, Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. E cuida, Senhor, da minha vida me revestindo. Cuida, Senhor, da minha esposa. Cuida, Senhor, dos meus parentes. Cuida, Senhor, dos parentes da minha esposa. Para a Tua honra e para a Tua glória. Fortalece-nos na Tua presença. Eu e minha esposa Aninha, para a Tua honra e para a Tua glória, que eu Te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém.
Então aqui eu estou encerrando. Para a próxima semana estaremos assim lidando com o capítulo 2 do livro do profeta Jeremias. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Você que está ao alcance da minha voz, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo. Tá? E siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Tá? Deus nos abençoe.